Quais os riscos de um fundo imobiliário e qual é o futuro dos fundos imobiliários? Vale a pena investir ainda? Eu diria que nós vamos refletir um pouco sobre o assunto hoje. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, tá? Em primeiro lugar, o que eu quero colocar hoje é que a análise de um fundo imobiliário tem que levar em consideração a queda da taxa de juros. É bom para todo mundo e para o mercado de capitais que você invista em fundos imobiliários. Minha opinião pessoal, né? Não é nenhuma recomendação, mas numa taxa Selic a 2%, eu diria que muita gente pensa em não deixar o seu dinheiro em renda fixa. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele traz muita gente, ele atrai muita gente, ele traz muita coisa para si, né, por causa da baixa taxa de juros, valorizando assim os fundos imobiliários. Os juros altos, eles fazem com que os fundos imobiliários caiam. Se você tem juros baixos, os fundos imobiliários aumentam, isso é natural. A questão é o que eu espero da renda e do retorno. Então, a melhora na economia vai fazer com que os aluguéis tenham uma melhora e a melhora na economia vai fazer com que valorizem os aluguéis. Então, a renda que varia nos fundos imobiliários tende a variar para mais, conforme a economia melhora, certo? Então, a questão maior é o que eu espero dessa renda. Então, o fato de você analisar um fundo imobiliário como um imóvel, você tem que pensar num imóvel que tem, tecnicamente, a gestão de um especialista. Então, os resultados certamente serão melhores do que você comprar um imóvel, por exemplo. Né? Então, em segundo lugar, entender o mercado imobiliário é fundamental. Então, para que isso aconteça, você tem que levar em consideração que você não é um especialista, a não ser que você estude basicamente isso e faça apenas isso. Mas o gestor do fundo imobiliário sempre vai saber mais do que eu acho. É a minha opinião, né? É um bom momento? Eu diria que sim. Porque há uma melhora gradual nos últimos 5 anos dos fundos imobiliários, as coisas tendem na economia real a serem melhoradas, então a vacância tende a diminuir, né, na atual conjuntura, o lucro vai melhorar, o rendimento vai aumentar e os aluguéis também vão melhorar. Então, essa é a minha ideia. Entender do mercado imobiliário e analisar friamente os fundos imobiliários. Então, menos oscilações na renda seria contratos atípicos. Então, você buscar fundos imobiliários que tenham contratos atípicos. Quais são? Quais são eles? São contratos de mais de 10 anos, certo? Contratos de locação atípicos são os que têm mais de 10 anos e vão te dar uma certa segurança. Eles variam menos na sua renda, então eles vão te dar uma maior segurança e estabilidade nos investimentos, menores riscos e assim. Né? Então, comprar fundos imobiliários ou comprar imóveis? Eu diria que comprar fundos imobiliários. O risco maior é você comprar um imóvel muito lucrativo num lugar onde não tem a liquidez, por exemplo. Então você fica engessado com aquele dinheiro extremamente valorizado, mas que você não pode ter acesso. Caso você compre, por exemplo, um imóvel de um galpão logístico através de um fundo imobiliário, você vai ter uma certa liquidez ou uma muito maior liquidez, né, do que se você corresse o risco de investir num negócio único de um imóvel, de um terreno ou numa área da sua cidade, por exemplo, sei lá. Né? Então, investir em mercado de capitais melhora o próprio negócio, melhora a própria economia, do que, por exemplo, você deixar em renda fixa, você deixar o seu dinheiro em renda fixa, né? Juros baixos fazem com que os fundos imobiliários sejam valorizados. Então eles vão tender, vai obrigar você a duas opções: o próprio negócio,
né, ou o mercado de capitais, que o próprio negócio é mais arriscado do que o mercado de capitais, certamente. Então tanto um quanto o outro, juros baixos vão movimentar a economia, vão ativar o mercado de capitais, os pequenos negócios, vão fazer com que a economia gire, né, e vão fazer com que o país realmente dê certo. Foi assim nos países que deram certo. Se você analisar, os países que deram certo foi assim. Juros baixos fazem com que a economia se movimente. Então, fundamentalmente é isso. Eu acredito muito que vale a pena investir em mercado de capitais, seja ele em ações ou fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles vão ativar grande parte da economia, né? É como se você falasse em construção civil, basicamente. Certo? Então essa é a minha ideia. Então se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e deixe o seu like, tá? Por favor, isso vai ajudar o canal, ao YouTube a entender que esse canal é relevante. Deixe o seu comentário, tá? É importante para mim saber a sua opinião a respeito. Se você ficou até aqui comigo, deixa aí o seu comentário e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.